Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai conhecer a fundo a vida e o legado de uma das figuras mais incríveis e, ao mesmo tempo, mais próximas de nós do cristianismo, São João, o apóstolo e evangelista. Ele não foi só uma testemunha que viu tudo de perto. Ele foi aquele que, de um jeito único, repousou a cabeça no peito do Mestre e, por causa disso, conseguiu nos revelar o significado mais profundo de quem Cristo realmente é. Então, o nosso roteiro de hoje vai seguir estes 5 pontos. A gente começa com o João, homem de carne e osso, para depois entender como ele se torna o grande teólogo da encarnação, o profeta de Patmos. E, no fim das contas, como toda essa jornada de vida o transforma num apóstolo cujo legado inteiro pode ser resumido em uma única e poderosa palavra: amor. Bom, para a gente entender o teólogo, primeiro a gente tem que conhecer o homem, né? Quem era o João? Olha, ele era um pescador, um cara simples de Betsaída, lá na Galileia, trabalhava com o pai Zebedeu e o irmão Tiago. A vida dele era essa, até o dia em que Jesus passou por ali e mudou tudo, chamando ele e o irmão para serem pescadores de homem. E olha só, já de cara tem um fato que é super curioso sobre ele e que o coloca numa posição totalmente diferente dos outros. Enquanto todos os apóstolos selaram seu testemunho com o próprio sangue, com o martírio, João teve um destino completamente diferente. A gente já vai entender isso melhor. Mas antes, vamos ver um detalhe bem interessante sobre a personalidade dele. Pois é, filhos do trovão. Imagina só receber um apelido desses do próprio Jesus. Isso já mostra que aquele jovem João não era bem a figura calma e serena que a gente talvez imagine. Não, ele tinha um temperamento forte, impetuoso, um zelo que, com o tempo e a convivência com Cristo, foi sendo lapidado e transformado num amor profundo. Esse mesmo fogo, mais tarde, seria usado para defender com toda a paixão a divindade de Cristo. Agora, vamos ver como esse filho do trovão se tornou uma testemunha mais do que especial. Jesus tinha um grupo mais próximo de apóstolos, um círculo íntimo. E o João estava bem ali, no coração desse grupo. Pensa bem nesses 3 momentos. Um milagre espetacular de ressurreição, um vislumbre da glória divina e um momento de maior agonia humana de Cristo. Em todos eles, só 3 apóstolos foram chamados para estar ali, bem de perto: Pedro, Tiago e João. Essa presença constante mostra a confiança e a intimidade que Jesus tinha com eles. Essa imagem aqui, ela resume toda a identidade de João, o discípulo amado. E esse gesto, sabe, de reclinar a cabeça no peito de Jesus, isso vai muito além de um contato físico. É um símbolo de uma intimidade espiritual que ninguém mais tinha. Foi dali, ouvindo as batidas do coração do próprio Deus, que nasceu a compreensão única que ele teve dos mistérios divinos. E essa lealdade, essa intimidade o levou aonde nenhum outro dos apóstolos homens teve a coragem de ir, ao pé da cruz. Ali, naquele momento de dor absoluta, João recebe de Cristo a missão de cuidar de Maria. Naquele momento, ele não só recebe Maria como mãe, mas ele se torna um símbolo para todos nós, que também somos convidados a acolher Maria em nossas vidas. Depois da ressurreição, a cena da corrida até o túmulo diz muita coisa. Pedro, o líder, sempre impulsivo, entra primeiro. Mas é João, o discípulo do amor, quem conecta as peças. Ele vê os panos de linho, o sudário dobrado, e naquele instante ele entende. A fé dele compreende a verdade. Cristo ressuscitou. Foi o amor que fez ele enxergar o que os olhos sozinhos não viam. E é justamente essa profundidade toda no olhar que nos leva para a maior contribuição dele. Não é à toa que o símbolo de São João Evangelista é a águia, porque a teologia dele voa mais alto que a de todos os outros, vai direto ao ponto, direto para a contemplação da divindade de Cristo. O coração da teologia de João está todo nessa palavra, o verbo, ou logos em grego. Para João, Jesus não é só um profeta, não é só um Messias, ele é a palavra eterna de Deus, que existe junto com o Pai desde sempre, antes de qualquer coisa ser criada. O evangelho dele já começa assim, com essa declaração de impacto. Sem genealogia, sem história da família, ele vai direto ao ponto, a divindade de Cristo. Ele escreveu isso para combater, de frente, as primeiras heresias que já começavam a dizer que Jesus não era Deus desde sempre. Para João, era simples: quem vê o Filho, vê o Pai. Ponto final. Só que essa verdade incrível, do Verbo que se fez carne, não ficou lá no passado, não é só uma lembrança. João nos mostra que ela continua de um jeito muito real e concreto no Santíssimo Sacramento. A presença de Cristo na Eucaristia é a continuação desse grande mistério da encarnação no nosso meio, hoje. Lá no capítulo 6 do Evangelho dele, Jesus não deixa nenhuma dúvida. A minha carne é verdadeiramente uma comida. A Igreja entende isso através da doutrina da transubstanciação. No altar, a essência,
A substância do pão e do vinho se transforma, mesmo que nossos sentidos continuem vendo pão e vinho. Por baixo daquelas aparências, Cristo está ali, presente por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Agora a gente vai para um outro momento da vida dele, o exílio. Durante a perseguição do imperador Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos. E foi lá, por causa da palavra de Deus, como ele mesmo diz, que ele recebeu aquela visão profética impressionante que a gente conhece como Livro do Apocalipse. É super importante entender que o Apocalipse não é um roteiro do fim do mundo com data marcada. É uma revelação teológica. Ele abre uma janela para a gente espiar a liturgia do céu, o culto que nunca para. E a missa aqui na Terra, então, é uma participação real nesse banquete do Cordeiro. Isso nos dá esperança e força para continuar na luta com a certeza de que a vitória final já foi conquistada por Cristo. Depois do exílio, João volta para Éfeso, e é lá que ele passa seus últimos anos cuidando das igrejas da Ásia. E é aqui, já na velhice, que aquele temperamento de filho do trovão se manifesta de outro jeito, como um pastor super zeloso e um avô cheio de amor. Tem uma história que, nossa, é muito tocante. Contam que ele ficou sabendo que um jovem que ele mesmo tinha confiado a um bispo tinha se desviado e virado líder de um bando de ladrões. O que João fez, já velhinho, foi atrás do rapaz nas montanhas. Essa história mostra a dimensão do coração de pastor que ele tinha. Um amor que não desiste de ninguém, por mais perdida que a ovelha pareça estar. Já bem no finalzinho da vida, quando ele já estava tão fraco que precisava ser carregado até a assembleia e mal conseguia falar, ele repetia só essa frase. Pensa só, toda a teologia, toda a experiência dele com Cristo, tudo o que ele viveu, foi destilado nesse único mandamento. E quando perguntavam para ele, ué, mas por que só isso? A resposta dele era de uma simplicidade que desarma a gente. Para João, o amor entre nós não é só uma parte do cristianismo, é o coração de tudo. Se a gente conseguir viver isso, o resto se ajeita. É o resumo e a plenitude de toda a lei. João morreu de morte natural, em paz, lá em Éfeso, por volta do ano 100. Ele tinha quase 100 anos de idade. Viveu para ver a igreja crescer, combateu heresias, escreveu suas obras e, no fim, cumpriu sua missão, sendo o único dos 12 apóstolos a não sofrer o martírio. E a gente termina com essa provocação, né? Num mundo tão complicado, tão cheio de divisões como o nosso, o que aconteceria se a gente levasse a sério essa mensagem final de São João? Se esse mandamento que ele deixou, o amor, é realmente o suficiente, como é que essa verdade tão simples e ao mesmo tempo tão radical pode transformar a nossa vida e o nosso mundo? A resposta a essa pergunta é o maior legado que o discípulo amado nos deixou.